Existe um princípio estruturante da autorregulação biológica humana e seu nome é nível glicêmico. O nível aumentado de açúcar no sangue é um marcador importante para a gente mapear uma enorme gama de adoecimentos, todos resultados de uma desorganização dessa inteligência metabólica do nosso corpo, que eu tanto tenho falado. Com o passar do tempo, o excesso de glicose circulante vai solapando a saúde cardiovascular. Ela causa, por exemplo, um aumento da pressão arterial, do colesterol ruim. Ela também causa um aumento da gordura branca na região abdominal e também um aumento da gordura hepática, sem contar a diabetes e várias outras consequências desse estado de coisas. Tudo acarreta consequências graves para a saúde do cérebro e também, e o que eu acho ainda mais grave, é que a gente perde a nossa regulação epigenética. Nós já falamos disso lá no início dessa minha série de podcast. Em outras palavras, sabe aqueles genes defeituosos que estavam silenciados no seu material genético? Eles podem começar a se expressar, causando outros tipos de doença, ou mesmo aqueles genes que eram saudáveis, não tinham nada, de repente eles se alteram. E aí podem passar para as futuras gerações essa carga genética alterada. Então, vamos olhar para o nível glicêmico com lentes maiores e mais precisas? Eu acho que vai valer a pena. Então, vamos lá. Embora vários fatores possam afetar os níveis de açúcar no sangue, o que mais o altera são os alimentos que você consome. No entanto, cada alimento afeta o nível de açúcar no sangue de uma maneira diferente. E esse impacto é medido através de um método conhecido como índice glicêmico. Esse índice atribui um valor numérico de 1 a 100 para classificar os alimentos, sendo que os mais próximos de 100 causam um pico mais intenso de açúcar no sangue em comparação àqueles mais próximos de 1. Por exemplo, um alimento rico em fibras, vitaminas e minerais, como a berinjela, tem um índice glicêmico lá embaixo, só de 15. Olha só que legal. O abacate, que é um alimento rico em fibras também e de ótimas gorduras, tem um índice glicêmico igual ao da berinjela, 15, baixíssimo. Já os alimentos ricos em carboidratos refinados pontuam lá em cima nesse índice, como é o caso, por exemplo, de um pão convencional de farinha branca, aquele de fermentação química, que apresenta um índice glicêmico de 95. Olha que loucura, já quase encostando no 100. Em contrapartida, o pão de fermentação natural, que eu adoro, amo e consumo muito, conhecido por levain ou sourdough, tem um índice glicêmico muito mais baixo, em torno de 54. Eu gostaria de fazer uma nota a favor dos pães de fermentação natural. Eu acho que é importante vocês saberem diferenciar e saber por quê das coisas. No processo lento da fermentação natural, aquelas bactérias que nascem ali naturalmente convertem parte dos carboidratos que está ali naquela farinha branca e os transformam em amido resistentes, o que reduz drasticamente o índice glicêmico do pão. Então, quando você come um pão levain, a velocidade com a qual a glicose é liberada na sua circulação é muito mais lenta, o que, além de evitar os picos de glicemia, que são muito ruins para nosso corpo, essa liberação mais lenta também prolonga a sensação de saciedade, então faz com que as pessoas comam menos, se seu caso for reduzir um pouco o peso. O importante, entretanto, gente, é incorporar alimentos de baixo índice glicêmico na rotina da dieta, o que vai reduzir efetivamente os picos de glicose e de insulina. Então, os alimentos que têm um índice glicêmico menor, eles induzem a uma redução das necessidades de insulina produzida lá no pâncreas. E isso vai contribuir também para a redução dos riscos da famosa resistência insulínica e todos os males decorrentes da diabetes. Então, quando a gente pensa nos alimentos apenas sob a ótica das calorias contidas neles, a gente pode ser levados a alguns enganos. Eu acho muito pobre a abordagem apenas calórica da alimentação. Os níveis de açúcar no sangue não são influenciados pelas calorias dos alimentos. Eles são influenciados pelos macronutrientes presentes nos alimentos.
Um passo muito importante quando a gente fala de autorregulação metabólica, da desintoxicação das nossas células, da melhora da nossa função hepática e do controle da gordura abdominal, é conhecer o papel dos macronutrientes nos picos de glicose do sangue. Mas o que seriam mesmo os macronutrientes, afinal? Vamos falar um pouquinho deles? Então, os macronutrientes são essenciais, são nutrientes essenciais que o corpo precisa em grandes quantidades para que ele tenha energia e possa sustentar suas funções vitais e promover um crescimento adequado. Eu não estou dizendo só crescimento de altura, não, crescimento celular, crescimento das funções, crescimento da nossa experiência de estar no mundo, da nossa vitalidade. A gente chama isso de uma fase de crescimento. Existem 3 principais tipos de macronutrientes: as proteínas, super famosas, os carboidratos, importantíssimos, e as gorduras, imprescindíveis. Eles impactam cada um ao seu modo. Não apenas o açúcar no sangue, mas também os nossos hormônios. Isso também não pode ser deixado de ser observado. Os carboidratos são os que mais elevam o açúcar no sangue. Em segundo lugar, vêm as proteínas e, por fim, as gorduras, que quase não elevam esses índices glicêmicos e podem, inclusive, diminuir os níveis de açúcar no sangue. Olha só que incrível. Então, entender esses macronutrientes é importante porque isso promove, primeiro, boas escolhas para você manter seus hormônios em equilíbrio. Também importante porque pode regular o seu metabolismo, de forma que você comece a utilizar o sistema de quebra de gordura para fornecer combustível ao seu corpo, e não utilize mais a quebra apenas do alimento para obter glicose, para mandar energia para suas células. Com isso, você vai manter esses índices de açúcares sem picos e muito estáveis, o que é essencial. Eu quero te lembrar que a gente tem um sistema híbrido de fornecimento de energia para as nossas células. Eu também já falei sobre isso aqui no podcast, o texto está lá no meu blog, no site. O combustível delas não precisa vir apenas da quebra do açúcar obtido através da comida. Lembre disso. A forma mais eficiente de fornecer energia para as células vem da queima da gordura já existente no seu corpo, o que a gente chama de cetose, justamente o que o jejum promove. Então, o sistema à base de cetose, ele tem inúmeros benefícios adicionais em comparação ao da glicose. Por exemplo, ele aumenta a energia vital, ele diminui o excesso de peso muito rapidamente, ele aumenta a clareza mental e, obviamente, ele mantém os níveis de açúcar e de insulina regulados lá embaixo, o que protege o seu corpo de adoecimentos graves, crônicos graves. Eu acho isso essencial, eu acho que é muito importante você saber que na raiz de todas as doenças crônicas, como as cardiovasculares, as demências, o Alzheimer, as pulmonares, os cânceres, as metabólicas, as inflamatórias, as autoimunes, sei lá, a conta não para, a enumeração não para. Por base disso tudo está uma alimentação que eleva o açúcar no seu sangue. Por essa razão, eu vou convidar você para olhar mais atentamente para esses macronutrientes agora, e assim você vai poder, além de compreender melhor, por isso mesmo, fazer melhores escolhas. Então, vamos começar pelas proteínas. Tudo no nosso corpo, todas as decisões, todas as ações, todos os movimentos, os pensamentos e todas as funções biológicas e formação muscular só acontece porque nós temos as proteínas. Elas são absolutamente demais. Elas são compostas por 20 aminoácidos e eles desempenham um papel fundamental na construção e reparo dos tecidos do corpo, as proteínas, né? Esses 20 aminoácidos formam as proteínas, sem contar o papel das proteínas na regulação metabólica e no sistema imunológico. Então, a proteína pode influenciar positivamente os seus níveis de açúcar no sangue de 2 maneiras. Vamos lá. Primeiro, ela se transforma em glicose muito lentamente, muito mais lento do que faria um carboidrato. E é por isso que ela é
importante. Você está se perguntando, mas por que ela é importante dessa maneira? Justamente porque dessa maneira ela não aumentará rapidamente o nível de açúcar no seu sangue e, consequentemente, não causará um aumento na liberação de insulina pelo seu pâncreas. Isso é muito importante para a sua saúde metabólica. Ela pode, e não só metabólica, circulatória, cardiovascular, ela pode retardar a absorção de carboidratos. E isso é muito útil quando você fez uma refeição que continha muito carboidrato, inclusive carboidrato pobre, simples. Então, a proteína faz com que a resposta da glicose, em decorrência do carboidrato, seja mais lenta. Por exemplo, a batata cozida, que é um carboidrato bom, complexo, pode elevar rapidamente o seu nível de açúcar no sangue. Mas se combinada a uma proteína presente, por exemplo, numa salada, por exemplo, um tofu, um ovo ou a própria carne, você terá um pico glicêmico bem menor. Olha que legal. No jejum, as proteínas são muito importantes na regulação do açúcar no sangue e como forma também de aumentar a saciedade, já que a sua digestão é mais longa. Então, ter na dieta mais proteínas do que carboidratos simples, vindos da farinha branca, dos doces, das frituras, das quitandas, é super essencial. Outro importante aspecto é que, no geral, as pessoas fazem de 5 a 6 refeições por dia, com uma alimentação muito rica em carboidratos ruins e pobre em boas gorduras. E se você quer iniciar o jejum, as proteínas são de fato uma ajuda importante, porque elas vão te ajudar na lógica da sua alimentação. Então, em vez de ter que se alimentar 6 vezes no dia, você vai se alimentar menos vezes, o que vai ser muito importante para a sua pequena janela de jejum ou de alimentação. Porém, a gente não deve abusar das proteínas. Em excesso, elas podem fazer o contrário com o nível glicêmico, além de causar problemas hepáticos e renais. Então, tudo é uma questão de bom senso. Como é difícil, muito difícil encontrar um parâmetro para o seu consumo de proteína, eu sugiro, baseado na literatura atual, o seguinte: se você busca ganho de massa muscular e faz atividade física pelo menos 3 vezes por semana, você deveria consumir de 0,8 a 1 grama de proteína por peso seu. Então, se sua atividade física for mais intensa e mais vezes por semana, você pode consumir de 1 grama a 1,5. Simples, você vai multiplicar seu peso por um desses valores, 0,8, 1, 1,5, e aí você vai obter a quantidade diária ideal para você de proteína. Se você busca agora redução de peso, você não deveria ultrapassar de forma nenhuma 75 gramas de proteína por dia. Então, vamos agora aos carboidratos. Eles são essenciais, eles são também macronutrientes, e neles a gente inclui açúcares, amidos e fibras. Então, os carboidratos são os açúcares, os amidos e as fibras. Eles podem ser simples ou complexos. Os carboidratos simples aumentam rapidamente o nível de açúcar no seu sangue e, às vezes, além do que o corpo pode suportar sem se estressar. Então, quando o corpo fica exposto a grandes picos de açúcar decorrente dos alimentos, ele terá que buscar locais para armazenar esse excesso. E você já sabe onde essa quantidade extra de glicose vai parar, não sabe? Nas suas células de gordura e no seu fígado. Então, os carboidratos complexos, eles têm fibras, ao contrário dos simples, em sua composição. E isso faz uma diferença muito grande nos picos de glicose. Isso permite, por exemplo, que as células tomem para si aquele açúcar disponível e deixem menos sobras para serem estocadas no fígado e nas células de gordura. Óbvio que isso seria muito bom, seria excelente ter na sua dieta mais carboidratos complexos e menos dos carboidratos simples. Mas como saber se um alimento é da rede de carboidratos simples ou da rede de carboidratos complexos? Eu vou tomar emprestado aqui a minha querida doutora Mindy, que coloca isso de uma maneira muito simples. Desculpe o trocadilho. Se o alimento foi feito pela natureza, ele é complexo, e por isso, além de ter um pico glicêmico mais baixo, também ajuda nos músculos, nos hormônios e na flora intestinal.
Como exemplo desses alimentos, nós temos aqueles feitos de farinha integral, o grão de bico, as batatas, os feijões, as castanhas, a quinoa, que além disso é riquíssima em proteína também, as lentilhas, a aveia, e dentre outros. Se o alimento for industrializado, ele com certeza é um carboidrato simples. Esses alimentos não têm nenhum valor nutritivo, eles são fabricados para serem estocados em prateleiras dos supermercados por longo períodos. E para isso, eles contêm preservantes e muito açúcar. De forma geral, alimentos feitos com farinha branca, exceto os que são feitos através de fermentação natural, alimentos cheios de açúcar refinado, o mel, as quitandas, o xarope de milho e os refrigerantes são da categoria carboidratos simples. Essa categoria, além de prejudicar a saúde metabólica por induzir altos picos de glicose, ela também afeta a função imunológica e te coloca sob a dominância estrogênica, no caso das mulheres. O que é isso? A dominância estrogênica é quando o estrogênio sobe demais e prevalece demais e leva a um aumento de peso, a uma alteração do humor, a uma síndrome pré-menstrual, a famosa TPM intensa, se você ainda cicla, e nos homens pode levar à disfunção erétil ou até mesmo à esterilidade. Então, é uma coisa importante de você realmente mensurar, refletir na sua dieta. Qual é a quantidade de carboidrato complexo e simples que você está ingerindo? Então, vamos agora para a última categoria, as gorduras, ou também conhecidos por lipídios, que são macronutrientes essenciais para regular e estabilizar o seu açúcar no sangue. Primeiro, para absorver vitaminas lipossolúveis. Segundo, para a formação de membranas celulares. Terceiro, e ainda desempenham um papel crucial na regulação hormonal. Houve uma época, gente, em que se ensinava nas universidades, nos cursos de nutrição e até de medicina, que as gorduras eram as vilãs do dia. Hoje, ao contrário, sabe-se que elas são as nossas heroínas. Salve as gorduras, especialmente e exclusivamente, né, as gorduras boas. A questão é saber a diferença entre uma gordura boa e uma gordura ruim. As boas gorduras são essenciais para nutrir célula, nutrir seu cérebro, e as ruins te inflamam absurdamente. Enquanto as gorduras boas são essenciais para reparar as membranas celulares que se romperam, permitindo que elas também, ou de alguma forma, perderam a sua capacidade de filtro, porque as membranas, elas que permitem regular a entrada de nutrientes dentro das células e a liberação de toxinas de dentro da célula para fora delas. Então, as gorduras boas restauram essa membrana, a inteligência dessa membrana, para que a célula possa fazer isso. Já as gorduras ruins inflamam essas membranas e comprometem a autorregulação, o que causa um entupimento de toxinas nas células e não permite o nutriente entrar. Isso pode levar a vários problemas de saúde, notadamente as doenças cardiovasculares. Além disso, as boas gorduras têm um baixíssimo índice glicêmico, lembra do abacate? E não só isso, a presença delas na dieta pode, inclusive, ajudar a regular o excesso de açúcar já existente no seu organismo, mantendo, então, o colesterol e a pressão arterial sob controle. Os exemplos de ótimas gorduras são as monoinsaturadas e as poliinsaturadas, incluindo o ômega 3. Então, nessa categoria, o que a gente tem? Olha só, uma imensidão de coisas. Semente de chia, chocolate dark, que é chamado de... que não tem leite, né? Aquele chocolate cacau quase puro. Tahine, que além de ter ômega 3, ele tem muito cálcio e proteína. Ovos têm boas gorduras, o abacate, semente de linhaça, nozes em geral, as manteigas feitas de semente ou de nozes, as azeitonas pretas, o azeite de oliva, o tofu, que também é uma fonte impressionante de proteína, o iogurte, dentre outras coisas. Já a lista de gorduras ruins pode ser resumida nas gorduras trans presentes em frituras, alimentos congelados como salgados, pizzas, tortas, margarinas e os snacks superprocessados.
também estão lá nas quitandas, nos biscoitos, e, claro, as gorduras saturadas estão no bacon, nas carnes vermelhas gordas, nos embutidos, dentre outros. Vocês viram que gordura de boa qualidade é basicamente baseada em plantas. Eu poderia mencionar nelas ainda alguns peixes selvagens que não estão contaminados. Então, para um resumo bem geral, vamos condensar essas informações dessa maneira. Homens e mulheres devem regular os macronutrientes de forma diferente quando se pensa no jejum. Os homens podem remover tranquilamente os carboidratos se quiserem e adotar uma dieta cetogênica, o que eu não recomendaria, mas eles ficariam bem, não ficariam mal. Já as mulheres precisam de carboidratos para produzir seus hormônios. É isso aí, gente. Se você reduzir muito os carboidratos da sua dieta, por exemplo, você não teria mais fontes de frutas que são carboidratos, fontes de vegetais, elas ficariam eliminadas, e isso teria consequências muito ruins para a sua saúde. Então, o jejum é a forma de introduzir fases de uma dieta cetogênica sem eliminar os carboidratos. Isso é muito legal. Então, a doutora Mindy Pelz sugere uma dieta nesse sentido cetobiótica, em vez de uma dieta cetogênica, para contornar a deficiência de carboidratos em dietas cetogênicas. Eu gosto muito desses estudos clínicos que ela fez e recomendo a sua fórmula geral para a sua alimentação e seus jejuns. Vamos falar sobre ela? Então, ela diz, consumir em torno de 50 gramas de carboidrato total por dia. Preferir carboidratos naturais, como aqueles presentes nos vegetais, nas verduras, diminuir um pouco a ingestão de frutas e, quando comê-las pela manhã. Consumir não mais que 75 gramas de proteína por dia, caso você tenha excesso de peso. Ou usar a fórmula que eu mencionei acima, se você quer aumentar a sua massa magra. E, por fim, consumir mais de 60% nas suas refeições diárias em boas gorduras. Então, esse estilo de dieta mantém a glicose lá embaixo, favorecendo o uso do sistema de queima de gordura para fornecimento de combustível para o seu corpo. Ela regula a produção de estrogênio, ela desintoxica o fígado e os intestinos. Ela é simplesmente excelente. A cetose promovida pelo jejum regula seu sistema imunológico, ele repara tecidos e promove uma excelente regulação do eixo intestino-cérebro. É isso aí, pessoal. Até a próxima!